hoje, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TV pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com o mano, é só sei que nada sei, mas sei que sair da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou fluor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí, que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos no ar! Chega aí, se inscreve. Fala, galera, e aí? Já tô no ar, diretor? Já tô no ar, rapaziada, e aí? Tamo junto, mais uma aulinha de física. Hoje, aula de específica, cara, hein? É física na veia, meu irmão, física pura, rolando aí no seu código genético, como dizia Mestre França. Mandar um salve pro Mestre França. Então, rapaziada, estamos aí na nossa aula ao vivo hoje, tá? Eu sei que somos poucos, mas somos bons, beleza? Rapaziada de engenharia, rapaziada da física, tá todo mundo comigo. O Neo da Matrix deve estar assistindo também. Só essa galera que conhece o mundo, né, cara? Tu tá aqui para tu conhecer a natureza. A gente vai matematizar a natureza. Muito bem. Então, para isso, a gente vai resolver algumas questõezinhas específicas. E preste atenção, galera. Eu sei que a parte de mecânica cai bastante, né? Só que a parte de mecânica, de repente, é um assunto um pouco mais trivial para vocês. Eu acho que o que o pega legal mesmo na específica seriam os outros assuntos, como eletricidade, como calor, né, ondulatória, que de repente são assuntos que a gente não tem tanta facilidade, ou que pelo menos que a gente não vê com tanta frequência, né? Agora, a mecânica a gente vê desde lá do 9º ano. Então hoje eu tentei privilegiar essa outra parte, essa física 2 aí, onde tem espelhos, lentes, termologia, eletricidade e de repente futuramente, numa próxima aula de específica, aí sim eu vou focar na parte de mecânica, tá legal? Então vamos que vamos, ó. A gente vai resolver uma primeira questão, a gente pegou aí questões dos vestibulares mais difíceis, né? A segunda fase dos vestibulares mais complicados aí do Brasil. E a gente tem aí, ó, essa questão 1 muito bacana, tá? E vem comigo, vem aqui pra gente poder resolver isso aí, ó. Existem inúmeros tipos de extintores de incêndio que devem ser utilizados de acordo com a classe do fogo a se extinguir. No caso de incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, classe B, os extintores à base de pó químico ou de dióxido de carbono são recomendados, enquanto extintores de água devem ser evitados, pois podem espalhar o fogo. Show de bola! Letra A, ele fala o seguinte: considere um extintor de CO2 cilíndrico de volume interno 1.800 centímetros cúbicos, que contém uma massa de CO2 de 6 quilos. Tratando o CO2 como um gás ideal, isso é muito importante, né? Tratando como um gás ideal, a gente vai poder usar a Lei Geral dos Gases, a equação de Clapeyron, né? Que são assuntos que a gente só pode trabalhar se o gás tiver um comportamento ideal. Calcule a pressão no interior do extintor para uma temperatura de 300 Kelvin. Bom, ele deu R, não sei se você está lembrado do R, o R é a constante geral dos gases, né? E esse valor sempre vale isso daí, 8,3 joules por mol Kelvin. Bacana que aqui ele está te dando aí todas as condições que você tem que usar, né? Energia, se por acaso tiver que usar, é joule, mol e a temperatura em Kelvin. Tá tranquilo, ele já te deu em Kelvin, ele foi bacana nesse sentido. A massa molar do CO2 ele também te deu, um assunto lá da química, né? Que a gente tem essa informação já de cara aqui na física. Ele já deixou pra gente a massa molar do CO2 sendo 44 gramas por mol. Vamos lembrar disso, né? O que significa isso?
Cada mol de CO2 vai ter uma massa de 44 gramas. Portanto, ó, quanto de CO2 eu tenho dentro do extintor? Não são 6 quilos? 6 quilos de CO2, a gente vai ter uma certa quantidade de mols ali, né? Cada 44 gramas é um mol. Se eu tenho 6 quilos, né, eu vou ter um monte de mols. A gente vai ter que calcular isso. Bom, depois eu volto para ler a letra B, mas olha só, a gente já vai começar então pensando no seguinte, o que a gente tem, qual é a informação que a gente tem quando um gás é um gás ideal? Olha só, quando você tem um gás ideal, você tem algumas relações que você pode usar, né? Por exemplo, aquela lei geral dos gases que diz que a pressão vezes o volume de um gás dividido pela sua temperatura, essa equação aí, ela é uma constante. Muito bem. Por isso que você pode igualar pressão, volume e temperatura iniciais e finais, né? Porque como isso é uma constante, essa relação não se altera para um gás ideal. Além disso, a gente tem também essa relação aqui, ó, que é conhecida como a equação de Clapeyron. Olha lá como é que é a equação de Clapeyron para um estado termodinâmico. Você tem uma determinada pressão multiplicado por um determinado volume, e isso é igual ao número de mols vezes R vezes T, que é a temperatura desse gás. Bom, com essas condições, lembra que a gente falou sobre o número de mols? Você vai precisar lembrar também dessa relaçãozinha, que é meio lógica, daria para você chegar a essa conclusão sozinho, mas olha lá. O número de mols vai ser a massa total de gás, no nosso caso, dividido pela massa molar. Lógico, né? A massa molar é a massa de cada mol. Se eu pegar a massa total e dividir pela massa de cada mol, eu vou descobrir o número de mols que eu tenho. Então, com essa relação aqui, a gente consegue matar tranquilo a letra A. E vamos ver como é que está essa solução? Aqui. Vamos ver como é que está essa solução aqui da letra A. Bom, na letra A, os dados fornecidos pelo problema foram o volume, que era de 1.800 centímetros cúbicos, que eu, naturalmente, sou obrigado a passar para a unidade padrão do sistema internacional, o metro cúbico. E para você passar de centímetro cúbico para metro cúbico, você tem que dividir por 10 a sexta, ou multiplicar por 10 a menos 6, né? Ou seja, você tem que andar 6 casas para trás. Portanto, aqui você anda 3, isso vira 1,8, vezes 10 a menos 3, né? Metros cúbicos. A massa de 6 kg, eu passei para grama, por quê? Porque ele me deu a massa molar aqui, ó, que é 44 gramas por mol. Então, a cada 44 gramas eu tenho 1 mol. Portanto, se eu tenho 6.000 gramas, quantos mols eu vou ter? Eu vou colocar isso lá, ó. Lá no lugar do N eu vou botar a massa total dividido pela massa molar, para descobrir esse número de mols. O R que foi dado também e a temperatura que era de 300 Kelvin. Simples, cara. A letra A era só uma aplicação da fórmula, né? Era só a gente jogar na equação de Clapeyron. Ele quer a pressão, então a pressão vai ser, olha aqui, o volume que está multiplicando eu vou passar para lá dividindo, vai ficar o V e o M embaixo, e em cima MRT, substituindo os valores dados, né? A massa foi de 6.000, o R é 8,3, o T é 300, embaixo eu tenho o volume, que eu já passei para metro cúbico, e eu tenho a massa molar, que é 44. Resolvendo isso aqui, eu vou achar uma pressão de 1,89 vezes 10 à oitava newtons por metro quadrado. Você pode lembrar também que o newton por metro quadrado é o pascal, não é isso? Então tá aí, a unidade padrão de pressão. Moleza, uma aplicação direta da fórmula chupetinha. Aí, a gente tem uma letra B ainda. E na letra B ele diz o seguinte, ó. Suponha que um extintor de CO2, similar ao do item A, completamente carregado, isolado e inicialmente em repouso, lance um jato de CO2 de massa igual a 50 gramas, com velocidade de 20 metros por segundo. Então tu pegou o extintor lá e lançou esse jato com velocidade de 20 metros por segundo. Estime a massa total do extintor e calcule sua velocidade de recuo provocada pelo lançamento do gás. Despreze a variação da massa total do cilindro decorrente do lançamento do jato.
Olha só, quando ele fala pra gente aqui, estime a massa total do extintor, significa que ele quer que você chute, que você dê um valor para o extintor. Como assim? Eu? É você. Você vai estipular o valor, cara. É claro que tu não vai botar um extintor pesando 1 quilo, ou um extintor pesando 100 quilos, né? Mas você coloca aí um valor que você acha, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, sei lá, né? Eu vou chutar aí 10 quilos para facilitar os nossos cálculos, mas ele mandou você estimar, tá? Então é para você fazer isso mesmo. Eu vou estimar 10 quilos para o extintor. E olha que interessante, você deve pensar, pô, que droga, vou estipular 10 quilos, mas se ele jogar 50 gramas fora, né? Depois eu vou ter que diminuir 10 quilos dessas 50 gramas. Aí que tá, ele foi mais bacana ainda, que ele pediu para você desprezar essa variação da massa total do cilindro decorrente do lançamento. Né? Então imagine que é 10 quilos depois do lançamento já, né? Antes e depois, despreza isso, 50 gramas, certo? Bom, isso aqui, cara, é um conjunto isolado. É um conjunto isolado inicialmente em repouso. Você tem um extintor isolado de forças externas e você aplica esse jato, o jato vai para lá e naturalmente o extintor vai vir para cá. Já deve ter visto aqueles filmezinhos de Gravidade, por exemplo. Não sei se Gravidade teve isso. Mas Gravidade, né? O cara tá lá no espaço, uma maneira dele de repente, se ele se soltou da nave para ele voltar, é você atirar um jato, né? Com extintor no sentido contrário, né? Se você fizer isso, você volta para a nave. Se eu não me engano, no filme da Gravidade, esse recente, teve uma cena dessa, né? A pessoa a menina lá jogou o jato para trás e pela conservação da quantidade de movimento, ela foi se deslocando para o lado oposto. Que é justamente isso que a gente vai falar nessa letra B. Na letra B, a gente tem o seguinte, olha aqui. Quando a gente tem um sistema isolado de forças externas, isso significa, se o sistema é isolado de forças externas, isso significa que a quantidade de movimento do sistema, ela se conserva. Opa! O que significa a quantidade de movimento se conservar? Ela se conserva. Significa que a quantidade de movimento que eu tinha inicialmente é igual à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento do início é igual à quantidade de movimento do fim. Antes e depois. Antes e depois do quê? Da ação. No nosso caso, a ação foi expelir esse jato aí de CO2. Né? E para você lembrar, quantidade de movimento é o produto da massa do corpo pela sua velocidade. É uma grandeza vetorial. Aqui a gente nem vai precisar usar essa condição de vetor, porque é tudo unidimensional, né? Tá numa linha reta, a gente usa mais e menos, já é o suficiente. Mas tá lá, quantidade de movimento é o produto da massa do corpo pela sua velocidade. Tá certo? Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Vamos ver, ó. Olha o que eu fiz na letra B. Dados, a massa que você expeliu ali foi de 50 gramas, né? E o volume foi de 20 metros por segundo. Eu vou estimar a massa do extintor 10 quilos, né? Que pra gente 10 quilos, então são 10.000 gramas. Lembrando que, como eu estou usando lá em grama, eu vou usar tudo em grama, né? Bonitinho. Você deve estar pensando, mas não tem que passar para quilos? Fica tranquilo que como você vai igualar, né, quantidade de movimento inicial e final, se você usar lá grama e aqui grama também, tá tranquilo. A unidade grama corta com a unidade grama, não tem problema, né? Não importa, não pode você usar em um lado grama, no outro lado quilograma. Mas como você está igualando duas quantidades, né, corta essas unidades dos dois lados, né? Elas vão se simplificar, então você pode usar a unidade que você quiser. Excelente. Aí, ó, como se trata de um sistema mecanicamente isolado, a gente vai ter a conservação dessa quantidade de movimento, que também é conhecido como momento linear. A quantidade de movimento também pode ser chamada de momento linear. E vai ficar assim, ó, olha lá. Massa do extintor vezes a velocidade dele, igual a massa do jato vezes a velocidade dele, certo? Por quê? Porque antes era zero a quantidade de movimento dos dois e depois ficou a quantidade de movimento do extintor mais a do jato, né? Só que passando a do jato para o outro lado, você iguala as duas. Como uma tem um sentido oposto ao da outra, o sinal de uma vai ser negativo.
Então, como eu passei para o outro lado, troquei o sinal, ficou só essa igualdade aí bonita. Então eu vou ter, ó, qual é a velocidade do extintor? Pega essa massa do extintor e passa para lá dividindo. E eu vou ter então mv sobre massa total. Massa do jato, velocidade do jato, massa total é 10.000. Se eu dividir, resolver esse troço aí, isso vai dar 0,1 metros por segundo. Essa então seria a velocidade do extintor para trás. Ele jogou esse jato para frente e ele se deslocou para trás com essa velocidade aí, 0,1 metros por segundo. Show de bola? Deu para entender? Tranquilão, galera. Então, olha só, questãozinha mole, que até caiu um pouquinho de mecânica, né? Envolveu um pouquinho do assunto da mecânica, mas o foco principal foi dos gases ideais. A gente estava falando justamente sobre um gás, né? Muito bem. Então tá aí, essa é a questão número 1 que a gente vai fazer hoje, molezinha. Se não me engano, essa questão caiu na Unicamp, segunda fase, mas está bem tranquila. Bom, vamos lá. Questão 2, vem comigo? Questão 2 diz o seguinte, ó. Segundo as especificações de um fabricante, um forno de micro-ondas necessita, para funcionar, de uma potência de entrada de 1.400 watts, dos quais 50% são totalmente utilizados no aquecimento dos alimentos. Por 50%, né, de 1.400 watts, seria metade, né, 700 watts. Eu vou escrever isso daqui a pouco, tu vai ver a solução bonitinha, onde eu vou chegar lá. Mas, né, já dá de cara para você saber disso. Então, desses 1.400, 700 watts vão ser utilizados para aquecer o alimento. Calcule o tempo necessário para elevar em 20 graus Celsius a temperatura de 100 gramas de água. E ele deu o calor específico da água, que é 4,2 joules por grau Celsius. Show de bola? Bom, então vamos lá, vamos focar nessa letra A primeiro. E aí o que a gente tem que lembrar aí? Bom, a gente vai precisar lembrar nessa questão que potência, energia e tempo. Isso é potência, tá? É energia sobre o tempo. No nosso caso aqui, a energia que a gente está falando é o calor. É o calor, né? O Q. Lá do calor sensível, calor latente. Então, o calor é uma energia e aí a potência vai ser isso daí. Tá. Só para a gente relembrar, a unidade de potência é o watt. E 1 watt é a mesma coisa que 1 joule por segundo. Significa, então, que se a potência é de 1 watt, é porque você está aí fornecendo 1 joule a cada segundo. Como no enunciado disse que era 50% de 1.400, né? A gente sabe que esse micro-ondas, então, vai fornecer 700 joules por segundo para a água. E ele quer o tempo de aquecimento dessa água, para aquecer 20 graus. Moleza, né? Lembrando que o calor que é responsável pela variação da temperatura é o calor sensível. E o calor sensível é dado por Q igual a mc delta θ, né? É o que macete. Então tá aí. Calor sensível, responsável pela variação de temperatura. A gente vai matar essa letra A. Mole, mole. Olha lá. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, bom, potência de 1.400, o rendimento desse micro-ondas é de 50%, né? Que é 0,5. Portanto, a variação de temperatura que você quer é 20 graus, a massa de água é 100 e o calor específico da água vale 4,2 joules por grau Celsius. Você deve estar acostumado a usar o calor específico como sendo 1 caloria por grau Celsius. Mas o cara já mudou, né? 1 caloria para joule. 1 caloria é a mesma coisa que 4,2 joules. Ele já foi bacana contigo. Que você vai ter que usar joule, lembrando que o watt é joule por segundo. Tá. Bom, calculando a potência útil, como eu já tinha falado com você, né? Potência útil, então, vai ser 50% de 1.400, ou seja, 700 watts. E aí a potência térmica vai ser, então, o calor sensível, né? O que macete, dividido pelo tempo. Se eu quero achar o tempo, então eu vou passar o tempo para lá, multiplicando, e a potência útil para cá, dividindo. E agora eu vou substituir tudo. Ó. O calor é o mc delta θ, portanto, o tempo vai ser massa da água é 100 gramas,
calor específico da água 4,2, variação de temperatura que eu quero 20 graus Celsius e a potência útil 700 watts. Tá bonito, porque aqui em cima eu vou ter em joule ó, o calor. Olha lá a unidade em joule. Joule, grama, grau Celsius. Isso aqui está em grau Celsius, isso aqui está em grama e, portanto, o calor que você vai encontrar vai estar em joule. Joule dividido por watt vai dar segundo. Então, multiplicando isso e dividindo por 700, eu acho 12 segundos. 12 segundos, então, seria o tempo necessário para você aquecer essa água usando os 700 watts ali. Show de bola. Questão A, molezinha também, não tem nada demais, né? Você deve estar pensando, pô, a específica, a prova específica é, pô, pauleira. Não tem nada demais, né? Prova específica bem tranquila. Olha a letra B, tá aqui o micro-ondas, ó. As ondas, né? As micro-ondas lá dentro do compartimento, formando aí esse aspecto de uma onda estacionária, é isso? Vamos ler a letra B, que deve ter a ver com isso, a gente vai precisar usar então. Bom, a figura abaixo mostra o esquema de um forno micro-ondas com 30 centímetros de distância entre duas de suas paredes internas paralelas. Assim como uma representação simplificada de certo padrão de ondas estacionárias em seu interior. Tá lá, as ondas estacionárias. Considere a velocidade das ondas no interior do forno como sendo a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo. Lá dentro não é vácuo, não é ar, mas é muito próximo, né? E ele pediu para você considerar o nosso 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E aí ele quer que você calcule a frequência das ondas que formam esse padrão representado. Poxa, que moleza, né, cara? Antes de eu passar para o próximo quadro, olha aqui. Deixa eu focar um negócio aqui que é importante nas ondas estacionárias. Ó, se você olhar direitinho, lembra qual é a figura que caracteriza um comprimento de onda? Um comprimento de onda seria também, né, além de outras figuras, mas seria uma amplitude positiva e uma amplitude negativa. Isso caracteriza aqui um comprimento de onda, ó. Pá, aqui é um lambda. Ali tem um lambda. Quer ver? Aqui, ó, tem outro lambda. Uma amplitude positiva e uma amplitude negativa. Já tenho 2 lambdas. Agora aqui, ó, meio lambda. Então, em 30 centímetros eu tenho 2 lambdas e meio. Aí, show. Assim dá para você achar qual é o comprimento de um lambda. Né? Se em 30 centímetros você tem 2 lambdas e meio, um lambda dá para você encontrar fazendo uma simples regrinha de 3. Vamos ver? Vamos ver como é que ficou. Olha lá. Vamos para a próxima. Letra B. Olha lá. Os dados, né? O tamanho ali é de 30 centímetros e a velocidade é C, 3 vezes 10 à oitava. Observando a figura, a gente viu que nas paredes ali cabem 2 comprimentos de onda e meio. Então, ó, 2,5 lambdas vale L, ou seja, vale 30 centímetros. Então, quem é lambda? Lambda vai ser L dividido por 2,5, ou seja, lambda vai ser 12 centímetros, que passando para metro, já que a nossa velocidade está em metros por segundo, vou passar o centímetro para metro e eu vou obter, então, 12 vezes 10 a menos 2 metros. Esse é o meu lambda. Lambda é o comprimento de uma onda. E aí, tu tá lembrado da equação fundamental da ondulatória? V igual a lambda F, conhecido como quem vê, lambe com frequência. Tá lá, quem vê, lambe com frequência, hein? Que bacana. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Tu não quer a frequência? Quer a frequência. Passa o lambda para lá dividindo. Frequência, então, vai ser velocidade dividido por lambda. Pequeno gafanhoto? Molezinha, cara. Joga a velocidade 3 vezes 10 à oitava, joga o lambda sendo 12 vezes 10 a menos 2 metros. E resolvendo essa continha aí, aqui dá 1/4 vezes 10 elevado a 10, ou 2,5 vezes 10 elevado a 9 Hz. Olha como é que ele foi mais bacana, ele foi mais ousado ainda, hein? Fui mais ousado ainda com você. Lembrando que 10 à nona é o prefixo que simboliza giga, né? Então 2,5 vezes 10 à nona é a mesma coisa que 2,5 GHz. Inclusive é a frequência do micro-ondas, tá certo? Bom, e aí, rapaziada? Então fechamos essa questão número 2. Quem sabe faz ao vivo. Nós estamos aí, ó, faltando 3 minutinhos para as 8. A gente vai ter um intervalinho rápido agora,
né? Nesse intervalinho, pra gente beber uma água, dar uma relaxada, aproveita, vai lá no banheiro, dá uma relaxada lá, bebe uma aguinha, pá, e volta pra gente resolver mais questões, que tem mais assuntos importantes depois do nosso intervalo, tá certo? Diretor, tá tranquilo? Oi. Então já é, rapaziada, valeu! Foi? Foi. Boa, galera. Então, diretor, deixa comigo aqui, né, irmão? Deixa comigo que hoje, cara, é aula de física específica, hein? Brabeira, meu irmão. Questão da NASA, questão de Massachusetts, por que não? Questão de Harvard, hein? Projeto NASA 2015. Pra você, pequeno gafanhoto, vem comigo. Tem mais uma questãozinha, maneira agora. Questãozinha sobre espelhos esféricos, hein? Espelho côncavo, espelho convexo. Tá ligado nisso? Bom, olha só a questão 3, o que diz. Um lápis é colocado perpendicularmente à reta que contém o foco e o vértice de um espelho esférico côncavo. Muito bem. Considere os seguintes dados. Comprimento do lápis 10 centímetros. Distância entre o foco e o vértice 40 centímetros. Distância entre o lápis e o vértice, 120 centímetros. Ele quer que você calcule o tamanho da imagem. Cara, é uma questão muito tranquila, tá? Questão de segunda fase, mas é uma questão muito tranquila, uma questão que é uma aplicação direta das formulazinhas que envolvem os espelhos esféricos. Vamos entender primeiro esse enunciado, né? Ele falou que o lápis é colocado perpendicularmente à reta que contém o foco e o vértice
do espelho côncavo. Bom, eu vou desenhar aqui mais ou menos a situação. Você tem aqui um espelho côncavo, ó. Vou colocar aqui a reta. Ih, rapaz, tá verde isso. Bom, deixa eu trocar essa cor aqui para ficar mais visível. Tenho aqui, ó. Eu tenho a reta que vai conter aí o espelho. Aqui o meu espelho côncavo. Tá certo? Eu vou ter uma distância focal aqui, o foco do espelho. E eu tenho também o centro de curvatura. Lembrando que o raio de curvatura é o dobro da distância focal, né? E eu tenho aí o lápis, que está a 120 centímetros. Ele falou que essa distância é 40. Se essa distância é 40, essa daqui é 80. E o lápis está a 120. Então o lápis está aqui, ó. O lápis está aqui, né? Verticalmente, a 120 centímetros do espelho. Esse aqui é o nosso lápis, nosso objeto. Que ele inclusive deu o tamanho, 10 centímetros. Beleza? Você vai produzir uma imagem em algum lugar, mas ele não quer o lugar que você vai produzir, não. Ele quer o tamanho da imagem, ele quer o I. Né? O I seria o tamanho da imagem. E aí, cara, você tem duas equaçõezinhas que a gente vai precisar usar. Uma que é da ampliação e a outra que é a equação de Gauss. Lembra da equação de Gauss? Olha aqui a equação de Gauss, ó. Equação de Gauss, né? Os espelhos esféricos gaussianos respeitam essa equação aqui, que é 1 sobre F, onde F é a distância focal, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. P é a distância do objeto até o espelho. Esse aqui é o P. P' vai ser a distância da imagem ao espelho. Que a gente não sabe onde vai estar a imagem. Ela vai estar aqui no meio, mas eu não vou dizer agora porque você ainda não sabe. Então, P' vai ser a distância da imagem até o espelho. Essa equação vai ser importante, mas além dela, você vai ter que usar essa aqui, ó, que é a equação da ampliação. Que diz que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Tá certo? I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto. P' e P continuam sendo a distância da imagem ao espelho e a distância do objeto ao espelho. Equação de Gauss, equação da ampliação. Tem até uma ideiazinha para você gravar a equação de Gauss, né? Ela é conhecida aí no submundo da física. Ela é conhecida como a equação da fimose de Gauss. Porque uma fimose é igual a um pênis mais uma pelinha. Tá certo? Então você grava fácil essa equação dessa maneira. Tá bom. Aí, vamos para a equação logo, né? Chega de bobeira e vamos para a equação importante. Onde a gente tem lá o foco, o P e a altura do objeto, que ele chamou de H. Tá. Aplicando as equações dos espelhos esféricos, a gente vai ter, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu já passei o P para cá, o P positivo, passei para cá negativo, 1 sobre P. Então, fiquei com 1 sobre P' igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Substituindo as coisas, eu fiz já um MMC, fui rápido aqui, né? O MMC entre F e P fica F vezes P. E aí, fazendo esse MMC, eu chego nessa conclusão aqui, né? Invertendo as equações. P' é igual a P vezes F sobre P menos F. E substituindo os valores que foram dados, né? 120 vezes 40 sobre 120 menos 40, o que vai dar 80. Tá bom. 120 vezes 40 sobre 80, isso vai dar 60 centímetros, é o P'. Por que eu tive que fazer essa equação se ele queria o tamanho da imagem? Bom, eu achei que P' vale 60 centímetros, porque para achar o I, né, que aqui eu estou chamando de H', para achar esse I, eu precisava do P', porque eu só tinha P e O. Então tá lá, ó. I sobre O é igual a P' sobre P, é menos P' sobre P, mas ele só quer o tamanho da imagem. Então eu coloquei em módulo. Esse sinal de menos é só para indicar se a imagem está direita ou invertida, né? Como ele não quer saber isso, ele só quer o tamanho da imagem, a gente usou o módulo. E aí eu botei, ó, H', que é o que eu quero, a imagem, sobre O, que é 10 centímetros, o tamanho do lápis, é igual a P', que você acabou de encontrar, por isso que eu tive que fazer essa, para encontrar a P', porque eu precisava dessa informação, e P, que é a distância do objeto, 120. Bom, olha, né? Isso aqui dá meio, passando o 10 para lá,
10 sobre 2, 5 centímetros, então seria o tamanho da imagem, a altura da imagem, tá certo? Que a gente chamou de a galinha. E detalhe que a imagem estaria a 60 centímetros do espelho, né? Ela estaria ali entre o foco e o centro de curvatura. Se você conhece as imagens do espelho côncavo, você ia lembrar, né, que quando o objeto está atrás do centro, a imagem ela é produzida entre o centro e o foco, tá? Invertida, menor. Bom, e real. Bom, tudo bem. Fechamos essa questão número 3. Com isso, a gente já parte para uma questão de número 4, que é bem tranquila também. E, novamente, a gente está falando sobre calor, sobre termologia, tá? O que diz essa questão de número 4? Bom, uma pessoa com temperatura corporal igual a 36,7 graus Celsius, essa é a temperatura, né, do nosso corpo, do corpo humano. Bom, bebe meio litro de água a 15 graus Celsius. Aqui tem um detalhe interessante, cara, que é o grande bizu. Você precisa lembrar disso porque isso economiza muito tempo. Já vou te falar qual é. Admitindo que a temperatura do corpo não se altere até que o sistema atinja o equilíbrio térmico, determine a quantidade de calor em calorias que a água ingerida absorve do corpo dessa pessoa. Claro, pô, se você bebeu água a 15 graus, a água não vai ficar dentro de você a 15 graus Celsius. Ela vai trocar calor com o seu corpo, ou seja, ela vai receber calor do seu corpo até que ela atinja a temperatura igual à do teu corpo, né? Até que ela atinja o equilíbrio térmico. Bom, aí ele dá a informação do calor específico da água, né? Aquele Czinho lá, isso tem que ser dado, você não precisa saber isso. Calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. E ele dá a massa específica da água. Massa específica, o nosso vulgo densidade, né? Que é 1 grama por centímetro cúbico. Por que ele deu essa densidade, cara? Porque lembra do seguinte, olha aqui. Vamos lembrar que a quantidade de calor ali, o calor sensível, para você calcular, né? Aqui, essa água vai sofrer uma variação na temperatura. Ele quer o calor. O calor responsável pela variação de temperatura é esse aqui, ó. É o MC delta θ, né? Massa, calor específico, variação de temperatura. Muito bem. Portanto, a gente percebe que no calor sensível você tem que usar a massa de água. E esse cara não me deu a massa. Cuidado, hein, pra tu não confundir isso, cara. Volume com massa. Ele me deu o volume, meio litro. Meio litro é volume, não é massa, né? Meio litro tem quantos gramas? Aí é que vem o grande bizu. Você tem que lembrar que para água, 1 litro de água tem 1 quilo de massa. Então, cada litro é 1 quilo, né? Cada litro são 1000 gramas. Portanto, meio litro são 500 gramas. Mas ele não sabe se você conhece essa informação. Então, ele te deu a densidade da água para, se por acaso você não lembrasse disso, você ia chegar a essa conclusão. Que é o que ele vai fazer aqui, ó. Quer ver? Vamos ver como é que ele fez. Olha lá. A partir dos dados apresentados, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, né? Só que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. Lá da matemática você lembra disso, né? 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Ou seja, é 1 grama por mililitro. Se é 1 grama por mililitro, né? 1 litro, que são 1000 mililitros, vão ter 1000 gramas. Aquilo que eu estava te falando, né? Então são 1000 gramas por litro. 1 quilo, né? 1 quilo por litro. Bom, 1000 gramas por litro, concluímos então que meio litro de água vai ter 500 gramas. Excelente. E agora vamos calcular a variação de temperatura que essa água vai sofrer. Bom, ΔT é o seguinte, ó, a água que ele bebeu estava a 15 graus e vai para 36,7. Então a água vai variar 21,7 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura. E aí vamos para a equação fundamental da calorimetria, né? O que macete, beleza. Calorias, que é o que ele quer, vai ser igual a grama, 500 gramas, massa, calor específico, que é 1, e variação de temperatura, 21,7. Multiplicando tudo isso, a gente acha 2.850 calorias. Tranquilinha, né? Questãozinha de segunda fase que caiu em vestibulares aí do Brasil. Né? Se não me engano, essa questão caiu na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
É uma questão tranquila, nada demais. É uma questãozinha que de repente podia até cair numa primeira fase, quem sabe. Certo? Então tá aí, resolvida essa questão, moleza, sem mais problemas. Ah, lembra dessa informação, guarda isso contigo, tá? Guarda isso na tua memória. 1 quilo de água tem um volume de 1 litro, tá? Massa de 1 quilo para água é igual a 1 litro. Show de bola. E aí, vamos para a questão de número 5. Aí, ó, são 8 e 13. Vamos para a questão de número 5, que diz o seguinte, ó. Um jovem com visão perfeita observa um inseto pousado sobre uma parede na altura de seus olhos. Tá ali, um inseto. A distância entre os olhos e o inseto é de 3 metros. Bom, ele não diz que inseto é esse, se é perigoso, né? Porque se for uma barata, né? Barata é complicado, né? Se a barata estiver no chão, tá tranquilo. Pô, barata no chão, que for, a gente vai correr atrás e mata, né? A barata começa a subir, quando ela tá numa certa altura, já era, meu irmão. Aí, compadre, a barata tá ali, tu só tem uma chance de matar a barata, né? Porque se tu errar, meu irmão, ela vai voar na tua direção. Eu sei que ela vai. Tu deve estar pensando, porra, pior que é mesmo, né? Porra, e ela tá a 3 metros de altura, né, cara? Hein? Eu não mato. Eu vou ficar ali, ó, raidezinho, ou então eu fico de longe, pego um monte de chinelo e fico tentando acertar. Se ela, por acaso, esboçar uma batida de asa, ó, né? Mete o pé. Você deve estar pensando, porra, que botaram, o cara tem medo de barata. Medo não, respeito, né? Eu tenho respeito pela barata, não tenho medo, tá? Então, olha pra cá, vamos voltar. É um inseto, né? Vamos pensar num pernilongo, acho que é mais bacana. Um inseto que está a 3 metros de altura, né? Um pernilongo. E considere que esse inseto tenha 3 milímetros de tamanho. Então né? É um pernilongo. Ai, fique mais tranquilo. E que a distância entre a córnea e a retina, onde se forma a imagem, é igual a 20 milímetros. Determine o tamanho da imagem do inseto. Cara, o que é córnea e o que é retina, né? Que diabos ele está falando aí? Ele está falando do teu olho, cara. No teu olho, você tem essa situação aqui, ó. O olho humano, ele seria mais ou menos isso aqui, ó. Você tem aqui a córnea. A córnea, ela tem uma função de uma lente. A lente, ela desvia a luz, né? Ela provoca um desvio na luz, no raio luminoso. E a córnea, ela tem essa função, né? Ela vai desviar essa luz para que a sua imagem seja formada na retina. Então, essa é a córnea. E aqui você tem a retina, né? Aqui atrás, ó. Aqui está o globo ocular. E a tua retina está aqui, ó. Aqui é onde está a retina, né? Retina. Isso aqui é a córnea. Tá? Então aqui está a lente esférica, né? A córnea se comporta como uma lente. E a tua imagem é formada na retina, que ele disse que é onde se forma a imagem, ó, a distância entre a córnea e a retina é de 20 milímetros. Ele disse que essa distância aqui, ó, vale 20 milímetros. E a distância entre a lente esférica e a imagem é o nosso pelinha. Lembrando que as equações que você usa nas lentes esféricas são iguais, idênticas às equações que você usa nos espelhos esféricos, né? Tanto a equação lá de Gauss, tanto com a ampliação. Então esse cara aqui é o pelinha, o nosso pelinha. Ele diz que a distância entre os olhos e o inseto é de 3 metros. Então o inseto está aqui, ó, né? E a distância entre os olhos e o inseto seriam aí de 3 metros. Significa então o quê? Que pelinha vale 20 milímetros e P, que é a distância do objeto até a lente, P, vale 3 metros. Já tem um primeiro porém aí, ó. Cuidado com esse troço aqui, meu irmão. O cara tá misturando metro com milímetro, tá? Vamos tomar cuidado com essa ideia de unidades, porque isso aí pega pra caramba. Tu vai botar o 20 e o 3 lá, não. Não faça isso, tá? Ou passa todo mundo para milímetro, ou passa todo mundo para metro. Lembrando que o prefixo mili é o milésimo, né? Então, 1 metro são 1000 milímetros. Aqui são 3000 milímetros, né? Ou aqui você divide por 1000, dá 0,02 metros, beleza? Ou passa isso para metros, ou passa isso para milímetros. Aí ele fala, ó, considere que o inseto tenha 3 milímetros de tamanho, é o O. O tamanho do objeto, 3 milímetros. Tá, ele quer o tamanho da imagem, ele quer o I. Opa, aí tu levanta a mão, mestre,
Você acabou de falar da equação da ampliação, né? I sobre O é igual a menos P' sobre P. Tá aí, ó. Eu tenho P', tenho P, tenho O, só quero saber o I. Então, tranquilo. É uma aplicação direta da equação. É claro que você tinha que ter essas manhas aqui, né? Da retina e tudo mais. Mas aqui, ó, uma equação direta é uma aplicação direta da formulazinha. A gente tem os dados apresentados, ó. O vale 3 milímetros, P vale 3 metros, P' vale 20 milímetros. Olha o que eu fiz. Passei o 3 metros para milímetros, né? Aqui onde tem 3 metros eu escrevi como 3.000 milímetros. Porque esses dois já estão em milímetros, né? Mais fácil eu passar um só. Então foi o que eu fiz, ó. I sobre O é igual a menos P' sobre P. E aí, ó, o O vale 3 milímetros, o P' vale 20 milímetros e o P vale 3 metros, que eu chamei de 3.000 milímetros. Lembrando que eu daqui para cá, ó, eu de novo usei o módulo, né? Eu nem coloquei aqui o módulo dessa vez, mas pô, você entendeu que I sobre O é igual a menos P' sobre P, isso aqui é o módulo, né? Eu estou tirando o sinal, por quê? Porque ele quer o tamanho da imagem. Você tem que lembrar que se eu não tirasse o sinal, isso aqui daria negativo. O negativo só indica que essa imagem está de cabeça para baixo. Sabia disso, né? A imagem é formada na nossa retina invertida. O seu cérebro é que interpreta isso e você, né, coloca a imagem direita. Você enxerga a imagem direita, mas ela é formada de forma invertida na sua retina. Por isso você acharia o sinal de menos ali. Mas ele não quer isso, ele quer só o tamanho. Então, se ele quer só o tamanho, eu usei o módulo. E aí, pegando esse 3 que está dividindo e passando para lá multiplicando, eu vou ter 60 dividido por 3.000. 60 dividido por 3.000 é a mesma coisa que 0,02 milímetros. Tá certo? Então, esse aí seria o tamanho da imagem formada lá na sua retina. Então, bacana, olha que interessante. Lentes esféricas e espelhos esféricos, as equações, elas são idênticas. Tá? A relação de diferença aí, mais importante, mais visível, é que nos espelhos prevalece a reflexão luminosa. Né? A luz bate no espelho e é refletida. Nas lentes, o que prevalece é a refração. A luz passa pela lente, ela atravessa a lente, né? Refração, não reflexão. Ela, ao atravessar a lente, ela sofre um desvio, certo? Mas as equações, as letras que a gente usa, né? Todas as denominações de incógnitas, tudo isso é muito parecido, beleza? Muito bem. Então fechamos aí, fizemos uma questão de espelhos, fizemos uma questão de lente. E aí, por que não? Vamos para uma próxima questão, né? Vamos para mais uma questão. A gente ainda tem aí 10 minutinhos de aula, são 8h20 ao vivo, você está aí assistindo, você que vai fazer física na próxima fase. Que bacana, né, cara? Física é muito maneira aqui. Eu fico todo arrepiado, cara, essas questões são bonitas. Eu vou sugerir que você mande fazer uma camisa, tipo um projeto NASA, né? Troço para assustar os outros. Tipo, nanotecnologia é um prazer. Olha que legal. Nanotecnologia é um prazer. O cara vai te olhar e falar, meu irmão, porra, se aquele cara acha nanotecnologia um prazer, né? Então faz uma questão, faz uma prova, faz uma camisa dessa. Harvard, Massachusetts Institute of Technology. Por que não, né? Dá uma tirar uma onda. Na hora que tu entra no vestibular, o cara olha e fala... Então se tu botar assim, ó, discípulo do mestre Arthur, aluno do ProEnem, aí já era, irmão. Tu vai ver, pô, vagabundo rasgando o cartão de confirmação, nego chorando, pô, eu queria tanto aquela vaga. Mas não acho melhor não fazer isso não, né? Sacanagem com os caras. Né? Vai lá, você é bom, você não precisa disso. Você vai passar sem esse tipo de situação que você vai ter que apresentar para os caras. Bom, vamos para a questão 6. Cara, a questão 6, ela envolve um pouquinho de calor novamente, tá? E, como eu te falei no início da aula, né? A gente está focando um pouquinho mais nessa parte aí, parte de Física 2. E numa próxima aula a gente vai falar sobre mecânica, sobre os outros assuntos que ficaram de fora. Mas olha só, nessa questão 6 ele diz que a boa ventilação em ambientes fechados é um fator importante para o conforto térmico em regiões de clima quente. Uma chaminé solar pode ser usada para aumentar a ventilação de um edifício. Ela faz uso da energia solar para aquecer o ar de sua parte superior, tornando-o menos denso e fazendo com que ele suba, aspirando assim o ar dos ambientes e substituindo por ar vindo do exterior. Então tá aqui, ó.
né? Você aquece o ar, esse ar vai embora. Se esse ar vai embora, o ar da sala sobe. Quando o ar da sala sobe, entra ar de fora, ar fresco, né? E aí ele esquenta esse ar vai embora. E o ar sobe e entra ar da sala. Então está sempre circulando o ar, né? É uma ventilação, é uma maneira de você ventilar um ambiente. Tá. Aí ele fala o seguinte: a intensidade da radiação solar absorvida por uma placa usada para aquecer o ar é igual a 400 watts por metro quadrado. Isso é a intensidade de radiação solar absorvida por uma placa. Bom, o que é isso? É a potência por metro quadrado, né? São 400 watts por metro quadrado. Então, se você tiver, por exemplo, 2 metros quadrados, né? Você vai ter, então, 800 watts de potência. É uma relação aí que você consegue entender até mesmo pela unidade. Aí vem, ó. A energia absorvida durante 1 minuto por uma placa de 2 metros quadrados é usada para aquecer 6 kg de ar. O calor específico do ar é 1000 joules por quilograma grau Celsius. Primeira coisa que você tem que prestar atenção. O calor específico foi dado em joule, quilograma, grau Celsius. Então a massa você vai ter que usar em quilograma, que ele já te deu. Tu não vai ter que passar para grama. A temperatura em graus Celsius, show de bola. E a energia vai ser dada em joules, o que é bacana também, porque a gente já falou na aula de hoje, lembra? 1 watt é 1 joule por segundo, né? Então a tua energia tem que estar em joule mesmo. Tá, a pergunta é, qual é a variação de temperatura do ar nesse período de 1 minuto? 1 minuto, lembra que o watt é joule por segundo. Então tu vai ter que passar esse minuto para segundo, 60 segundos. Vamos ver o que a gente fez na letra A? Vamos ver de cara, ó. Olha aqui. Quais são os dados? Ele me deu a intensidade, 400 watts por metro quadrado. Ele me deu a área da placa, que são 2 metros quadrados. E ele me deu o tempo de 1 minuto, são 60 segundos. Eu vou calcular a quantidade de calor absorvida, tá? E depois eu vou aplicar na equação. Mas primeiro vamos calcular essa quantidade de calor. Você deve estar pensando, que equação maluca é essa? Isso não é uma equação nova não, tá? Eu só estou usando as informações para achar esse calor. Presta atenção no que eu fiz, ó. O calor vai ser... São 400 watts por metro quadrado. Mas são quantos metros quadrados? Qual é a área? 2 metros quadrados. Então eu vou multiplicar 400 por 2. Certo? Eu vou ter então a potência de 800 watts. Só que 800 watts seriam 800 joules por segundo. 800 watts é a mesma coisa que 800 joules por segundo. Mas são 60 segundos, então quantos joules vão ser? 800 vezes 60. Ou seja, se eu multiplicar a intensidade vezes a área vezes o tempo, eu vou obter a quantidade de joules total, né? Eu primeiro obtive a potência total, 400 watts por metro quadrado vezes 2 vai dar 800 watts. E 800 watts é a taxa de energia pelo tempo. Multipliquei pelo tempo total em segundos e obtive 48 mil joules. 48 mil joules é a quantidade de calor total que essa placa absorveu. Beleza? Bom, se essa é a quantidade de calor que ela absorveu, dá para eu achar a variação de temperatura mole, né? De novo usando o calor sensível. Q igual a MC delta θ. Ele quer saber a variação de temperatura. O que eu fiz? Pega o MC que está multiplicando e passa para lá dividindo. Então a variação da temperatura vai ser calor dividido por massa vezes calor específico. O calor total foi os 48 mil. A massa, 6 quilos. Lembra que tem que usar em quilograma, né? Porque eu estou usando o calor específico nessa unidade. Olha o calor específico. O calor específico é 1000, foi dado por ele. 1000 joules por quilograma grau Celsius. Então, substituindo isso, eu acho aí 8 graus Celsius. Seria, então, a variação de temperatura, tá certo? Variação de temperatura do ar, 8 graus Celsius. Fechamos essa letra A. Fechamos essa letra A, vamos fazer uma letra B rapidinho? Diretor, posso fazer a letra B rapidinho? Show de bola, diretor. Vamos fazer a letra B, diretor diretor é o cara. Olha aqui, a densidade do ar a 290 Kelvin vale isso daqui, ó, 1,2 kg por metro cúbico. É a densidade do ar. Adotando-se um número fixo de moles
Moles, tu acha meio esquisito, mas é o plural de mol, tá? Pode ser mols também. Mas adotando um número fixo de moles de ar mantido a pressão constante, calcule a densidade para a temperatura de 300 Kelvin e considere o ar como um gás ideal. Olha que bacana. De novo a gente voltou para o gás ideal. E a ideia é o seguinte, ó. Pressão é constante, tu vai sofrer uma variação na temperatura. Consequentemente, você vai sofrer uma variação no volume. Só que você não mexe com a massa de ar. Por que eu não mexo com a massa de ar? Porque ele disse que eu mantive um número fixo de mols. Então, presta atenção aqui. Olha aqui que bacana. Gente, densidade é igual a massa sobre volume. Ou seja, volume nada mais é do que massa dividido pela densidade. Se eu sofro uma alteração no volume, mas eu não mexo com a minha massa, eu vou sofrer uma alteração na minha densidade. Tá certo? E aí, cara, como a pressão é constante, olha aqui o nosso PVT Pavotó. Lembra? PVT é uma constante para um gás ideal. Significa que eu posso igualar pressão final, volume final, temperatura final com pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. O famoso PVT Pavotó. Tá? Só que ele diz que a pressão é constante. Pressão constante significa que a final é igual à pressão inicial. Eu vou simplificar isso. Então eu vou ficar com VT Votó. Só que no lugar de V, eu vou colocar massa sobre densidade. Olha aqui, vamos ver. O que a gente fez? Olha lá, vamos ver a letra B. Dados, temperatura 1, temperatura 2. A densidade 1 e ele quer a nova densidade, né? Densidade 2. Foi o que eu fiz, ó. VT igual a Votó, né? Volume, temperatura, volume, temperatura. Só que no lugar do volume eu botei massa sobre densidade. Densidade que ele está usando como Rho, né? Algumas vezes a gente usa Mi e algumas vezes a gente usa o próprio D. Então no lugar de V, ó, olha lá. No lugar de V aqui, eu coloquei M sobre Rho. Tá vendo? Tanto no V1 quanto no V2, ó. Tá lá. No lugar de V eu botei massa sobre densidade. Como a massa é um número fixo, ele falou que é um número fixo de mols, né? Você não botou gás e nem tirou gás. A quantidade de gás é a mesma. Então eu simplifiquei essas massas. Corta a massa com massa. Corta esses caras. E eu quero o P2, ó. Como é que eu faço para pegar o P2? O P2 que está aqui no denominador, ele vai para lá multiplicando, vai ficar no numerador. E esses dois caras que estão no denominador, vêm para cá multiplicando. Vai ficar assim, ó. P2 foi para lá e P1, T1 veio para cá, ó. E aí, substituindo as coisas, P1, que era a densidade antes, 1,2, 290, 300, que é a temperatura final. Fazendo esse cálculo, você acha 1,16 e a unidade qual vai ser? A mesma da inicial, né? Quilogramas por metro cúbico. Beleza? Essa seria então a densidade final desse gás, já que alterou o volume, mas não alterou a massa, portanto a densidade sofreu essa variação. Tá certo? Galera, com isso a gente fecha então essa questão. A gente falou um pouquinho sobre calor, né? Falamos um pouquinho sobre gases, ondas também foi falado, potência. Então foi uma aula bacana, acho que deu pra gente fazer umas questões legais. Falamos também sobre um pouquinho de ótica, né? Espelhos esféricos, lentes esféricas. E aí, espero que você tenha gostado da nossa aulinha de hoje. Uma aulinha com um público-alvo muito mais selecionado, né? A galera da física, somos poucos, mas somos bons. Rapaziada, obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de todos e espero vocês aqui numa próxima. Diretor! Diretor! Já tô indo, pode ser? Galera, um beijo grande e até a próxima.